Então, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série aqui sobre gestão de tráfego. Lembrando que no episódio anterior a gente falou sobre campanhas, sobre o objetivo da campanha. A gente falou que campanha tem muito a ver com o comportamento humano e a gente falou sobre todos os objetivos possíveis, se a pessoa está mais no início da estratégia, se a pessoa está mais na metade da estratégia, se já está na hora de converter pacientes para o consultório, e tudo isso foi debatido no episódio passado. Se tu não assistiu, vale muito a pena retornar lá, ver, para tu conseguir, a partir de agora, entender, às vezes, as coisas que a gente vai estar referenciando e vai estar falando. Mas, no segundo episódio agora, eu e meu sócio Silan aqui, a gente vai avançar para conjuntos de anúncio, que é onde a gente vai estar falando sobre público, sobre quem que a gente quer mostrar os nossos anúncios. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Couto, eu sou um dos fundadores aqui da Content Doc. Meu nome é Silan, eu sou fundador também da Content Doc. Eu estou atuando mais na parte de gestão de tráfego e nessa série de vídeos a gente está descomplicando a gestão de tráfego para vocês. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o conjunto de anúncio, que assim como a campanha, também é super importante ter essa etapa bem configurada para você ter sucesso aí. Então, é aqui, né, Silan, que a gente vai fazer o que a gente chama de gestão de públicos, ou seja, que a gente vai poder medir a quantidade de pessoas que engajam com a nossa página, a quantidade de pessoas que veem nossos vídeos até o final, a quantidade de pessoas que interagiram nos últimos meses ou no último ano com a nossa página, com o nosso perfil do Instagram. Esse é o local onde a gente vai poder ver tudo isso e também a gente vai poder descobrir novas pessoas que a gente acha que possam ter interesse no assunto, ou no produto, ou no trabalho que a gente faz, né? Só lembrando, a gente comentou no vídeo anterior que a campanha ela é composta ali por três colunas. A primeira coluna é a própria campanha, a segunda é conjunto de anúncio, que é essa que a gente vai estar falando agora, e a terceira é anúncio. Essa etapa que a gente está falando para vocês agora de conjunto de anúncio é uma etapa que eu considero uma da etapa onde a gente vai precisar utilizar maior a estratégia. É nela que a gente vai delimitar o público, delimitar a área que a gente quer atingir, a gente vai definir o orçamento e a gente vai dizer onde a gente quer que o anúncio apareça. Ok, então tem bastante assunto aí para conjuntos de anúncios. Exatamente. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, para quem assistiu o último episódio, a gente parou aqui, onde a gente definiu o nome da campanha. Eu vou clicar aqui em continuar e vai abrir essa página onde a gente vai configurar agora a etapa de conjunto de anúncios. Vou clicar aqui em conjunto de anúncios. Bom, então, assim como a campanha, a gente também precisa dar um nome para o conjunto de anúncios e a gente precisa usar a mesma lógica que eu falei de ter um nome que vá fazer sentido para você na hora de fazer uma análise. Então, eu vou escolher um nome aqui, como eu botei campanha de teste, eu vou botar aqui público teste. Então, eu defini um nome, lembrando que é super importante a gente criar algum padrão de nomenclatura para que facilite a nossa análise no futuro. E aí, lembrando que o nome do conjunto de anúncios tem muito a ver com a característica do público, né? Então, por exemplo, mulheres entre 30 e 35 anos com diabetes. Então, tu vai criar esse nome desse público e colocar, e esse vai ser o teu público referência. Então, aí tu vai botar homens entre 40 e 50 anos com tal característica. Então, sempre são nomes voltados à forma como o teu público está montado. Seria mais ou menos isso, né, Sila? É bem isso. É só lembrar como que você vai identificar na hora de fazer uma análise. Como que você vai medir qual público está te dando o maior resultado. Tem que sempre pensar nisso. Se quando você for fazer uma análise, olhando para esse nome aqui, você vai conseguir identificar. É basicamente isso que você comentou mesmo, Henrique. Então, seguindo nessa etapa de conjunto de anúncios, a gente já definiu o nome. Próxima etapa é a etapa de orçamento. Aqui a gente precisa dizer para o Facebook quanto que a gente quer gastar nessa campanha. O Facebook ele nos dá duas opções de orçamento. Tem essa opção aqui, que é o orçamento diário, e a de baixo aqui, que é o orçamento vitalício. O diário, quando você não define um tempo de término, é esse valor aqui que ele vai gastar por dia. Então, aqui está R$20, ele está iniciando dia 26/11, que é hoje, e eu não defini aqui uma data de término. Então, enquanto eu não pausar essa campanha, ele vai estar gastando R$20 por dia. Se eu colocar uma data de término aqui,
eu defini a data de término aqui para o dia 30, e hoje são dia 26. A gente tem 4 dias aqui de campanha, então o Facebook sabe que eu disse para ele que podia gastar R$ 80 no total. Ele vai pegar esses R$ 80 e distribuir de forma que gaste esse orçamento de forma mais inteligente. Pode ser que ele gaste R$ 18 hoje, ele pode gastar 22 amanhã, e a média tem que dar R$ 20. Então, não precisa se preocupar, no total ele vai gastar esses R$ 20 que você informou por dia, sendo que pode ser que tenha dia que ele gaste mais, pode ser que tenha dia que ele gaste menos. E a outra opção, que é o orçamento vitalício, necessariamente você precisa ter uma data de término aqui. Eu vou botar R$ 50 aqui, deixei a data de término como dia 30 mesmo, e disse que ele pode gastar R$ 50. O Facebook ele vai ver qual é a diferença de dias entre o primeiro e o segundo, ele divide essa verba entre o primeiro e o segundo e vai gastar o valor da divisão ali por dia. A diferença básica entre o vitalício e o diário é que o diário tu vai estar pensando no que tu vai gastar num dia e o vitalício tu vai estar pensando no que tu vai gastar na campanha toda. Exatamente. E a nível de resultado, o que os consultores da plataforma dizem é que quando você quer fazer uma campanha de curto prazo e agressiva, você define com um objetivo diário. Quando você quer uma campanha longa, a gente entende que curto prazo, no máximo 4 dias, e longa maior do que 4 dias. Uhum. Então, quando é uma campanha longa, eles orientam você botar como objetivo vitalício. Então, se tu quer fazer uma coisa, por exemplo, de um final de semana ou uma coisa bem rápida, tu escolhe o diário. Se tu quer fazer uma coisa mais demorada, de 1 semana, 2 semanas, daí tu escolhe o vitalício. Exatamente. Maravilha. E isso é que os consultores do Facebook orientam, mas o que eu digo sempre é que vale a pena fazer teste. Pode ser que para você funcione melhor o diário, mesmo que seja maior que 3 dias, ou o vitalício em menos de 3 dias. Vale a pena testar. Isso é muito importante, né? Essa questão de utilizar os testes, de estar documentando isso, de fazer uma campanha de um jeito, a outra faz de outro jeito, mudando apenas uma variável, aí tu vai vendo qual que funciona melhor, né? Tráfego eu acho que é prática, né? É calo, né? É criar calo no dedo, de clicar ali, de fazer campanha, porque eu acho que é isso que vai dar know-how, porque inclusive é uma das coisas que a gente sempre comenta, né, com os nossos clientes. O que a gente vê aqui são, digamos assim, experiências que funcionam para uma pessoa, que funcionam para outra pessoa, mas a gente só vai saber ao certo se vai funcionar no teu caso quando a gente testar isso, né? Quando a gente botar para rodar, quando a gente vê se o público vai aderir àquela campanha ou não. E eu acho que isso vale para ti que está assistindo também. Prática, é pegar aquilo que a gente está falando, que a gente está te dando mais ou menos um norte, uma direcionada. É pegar isso e começar a praticar, porque é na prática do dia a dia que tu vais pegar essa fluência, tu vai pegar esse know-how, porque no final das contas, e o mundo, acho que ele está caminhando muito para isso, né? As pessoas têm que entender de como que o seu negócio funciona, principalmente no início, para que elas consigam, então, saber o que pode ser extraído de dentro da plataforma, o que a plataforma pode te devolver. E não, muitas vezes a pessoa terceiriza esse serviço, não entende muito bem como que esse serviço acontece, e aí ela acaba, né, ficando ali à mercê de uma pessoa que às vezes nem está tão informada assim, ou de uma pessoa que, não, só dá para fazer de um jeito, e às vezes não é bem assim, né? Vamos testar, vamos ver o que pode ser feito, vamos comparar assim, assado, e ver qual que funciona melhor. Mas para isso exige essa mentalidade de teste, essa mentalidade de querer ver se comparação uma coisa com a outra, né? Isso daí que a gente vê. Exatamente, é esse nosso foco aqui, por isso que a gente fala que nosso objetivo é descomplicar um pouco o tráfego. Aqui nesse caso a gente vai estar descomplicando uma ferramenta específica, que é essa do Facebook, a DS, e depois que você entender como que essa ferramenta aqui funciona, você vai ser capaz de fazer vários testes, diferente se a gente te passasse uma receita de bolo ali, onde você teria que fazer aquela estrutura ali que a gente disse que funciona, mas quando eu tenho uma receita, pode ser que ela funcione para mim, mas não vai funcionar para você. Então, essa é a nossa intenção aqui, tentar, de alguma maneira, fazer você entender como a plataforma funciona para você realizar os próprios testes. Então, a gente falou da parte de orçamento, ela é bem simples. Se você quer fazer uma campanha longa, você vai usar vitalício. Se quiser fazer uma campanha mais curta, você vai botar o orçamento diário.
mas sempre que puder, faça teste e vê o que funciona melhor para você. Beleza. A gente falou Não, vai lá. sobre o nome da campanha e sobre os tipos de orçamento. Então agora é onde entra a cereja do bolo aqui, que é o público, né, Silan? Exatamente. Se a gente avançar, estou rolando para baixo aqui, a gente vai chegar na etapa onde a gente vai precisar definir o público. É o público que a gente quer mostrar esse anúncio. Por padrão, ele vem preenchido aqui no meu computador com a localização Brasil, com a idade que é a máxima aqui, 18 a mais 65. Então, ele vem por padrão aqui de uma forma bem genérica. Olhando aqui do lado direito, ele já dá uma estimativa aqui de alcance, ó, de alcance de resultados diários. Lembrando que para essa campanha eu defini o objetivo visualização de vídeo. Então, o que ele está me dizendo aqui? Se eu gastar nesse período aqui R$ 50 para esse público aqui, eu vou estar atingindo de 1.000 a 2.900 pessoas por dia. E aqui em cima ele mostra aqui o alcance potencial. 140 milhões de pessoas aqui que ele está dizendo para mim que é uma população aqui potencial da gente alcançar com essa campanha. Então, a gente nessa etapa de público tem essa opção aqui, ó, criar um novo público ou usar um público salvo. Considerando que você está começando e não tem um público ainda, eu vou mostrar onde você pode criar um novo público. Aqui tem um botãozinho, ó, criar um novo, e ele pergunta se você quer um público personalizado ou um público semelhante. Para você criar um público semelhante, você precisa ter algum público pronto. Então, como a gente vai criar o primeiro público, a gente vai clicar aqui no público personalizado. Então, para a pessoa que ainda não criou nenhuma campanha, nenhum público, o público personalizado é, como o próprio nome já diz, né? Tu vai personalizar no público, tu vai mostrar para o Facebook o que tu quer escolher e aí vai criar esse público e dar um nome para ele. Mas um público semelhante é tu pegar um público que tu já tens, um público existente, e tu criar um parecido com esse. Então, isso é muito útil depois, quando tu já tem, por exemplo, pessoas que compram. Então, ó, pessoas que compram, aí tu cria um semelhante das pessoas que compram. É uma forma de tu ajudar também o Facebook a encontrar pessoas parecidas com as que já estão comprando de ti hoje. Então, isso é só para depois, para tu saberes também quando tiveres mais públicos aí. Exatamente isso. Eu vou clicar aqui em público personalizado e o Facebook vai me perguntar qual fonte eu quero tirar esse público. Então, a gente pode ver que tem várias opções aqui. Posso pegar do site, posso fazer o upload de uma lista de clientes, caso eu tenha a lista de clientes. Para quem tem aplicativo, seria atividade aplicativo, poderia escolher. Tem de atividades offline. Um que a gente usa muito aqui, por a gente estar fazendo sempre distribuição de vídeos, a gente usa muito fonte como vídeos, conta do Instagram, formulário de cadastro, eventos, experiência instantânea, página do Facebook, público de compras, né? Esse aqui é para aquele caso de catálogo que eu falei no vídeo anterior, e classificados do Facebook. Eu não vou passar por cada fonte dessa hoje. Para cada uma delas, a gente pode aprofundar bastante. Se vocês tiverem interesse em entender como funciona a criação de público para cada fonte dessa, é só mandar uma mensagem, deixa um comentário aí, que no futuro a gente pode gravar uma aula específica sobre público. Aqui tem bastante assunto, bastante estratégia, porque é aquela história que eu falei lá no início, né? O público que viu o vídeo, o público que viu tal vídeo, o público que viu um determinado tipo de vídeo, dá para fazer várias coisas nesse sentido. Então é um assunto que dá para explorar muito, né? E às vezes até é legal de tu trazer uma dúvida para a gente, porque aí a gente já monta um vídeo já personalizado aí para te responder, porque provavelmente vai ser dúvida de mais pessoas também, né? Se tu tens ela, a gente pode analisar isso e gerar um novo conteúdo mais específico para tua dúvida. Mas aqui o céu é o limite, né? Tu pode ter várias estratégias diferentes e público é uma variável extremamente importante dentro dessas estratégias, porque isso te dá bastante liberdade para tu criar diferentes formas de trabalho. No nosso caso aqui, que a gente trabalha muito com vídeos, um dos públicos que a gente mais cria são públicos de visualização de vídeo. Só que mesmo assim, mesmo só usando o tipo de público de visualização de vídeo, a gente pode criar ainda infinitas estratégias dentro disso. Porque digamos que tu seja ortopedista. Tu trata vários tipos de doenças. Tu pode tratar artrose, tu pode tratar osteoporose, tu pode tratar várias doenças, né, que os ortopedistas têm a competência para fazer. E aí tu pode criar vídeos específicos para cada um desses grupos, para cada um desses assuntos e criar públicos que assistiram cada um desses tipos de vídeo. E aí depois tu ir criando vários públicos. Então, ó, é como eu disse,
Dá para fazer muita coisa aqui, por isso que a gente não vai abrir tanto a questão de público por público, porque é basicamente muitas coisas assim. A gente está querendo te dar uma visão geral dessa questão dos públicos, mas deixa aqui as tuas dúvidas que vai ser um prazer responder elas. Isso aí, exatamente. Como o Henrique falou, a gente vai usar aqui a fonte vídeo. Aí, então, eu cliquei naquela opção de vídeo e eu preciso agora dizer para o Facebook qual tipo de envolvimento que eu quero selecionar. Quando eu clico aqui, ele me dá algumas opções. Que a primeira é pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do vídeo. Pessoas que visualizaram pelo menos 10 segundos do vídeo. Pessoas que visualizaram todo o vídeo ou pelo menos 15 segundos dele. Então, aqui tem uma série de opções que a gente pode estar escolhendo. Como o Henrique falou, a gente pode usar várias combinações aqui para criar um determinado público. Então, vamos imaginar que a gente queira direcionar um vídeo para pessoas que têm interesse em gestão de tráfego. Eu poderia vir aqui, vou pegar pessoas que viram 95% do meu vídeo, e aqui eu clico em escolher vídeo, eu vou selecionar minha página aqui e vou escolher os vídeos que estão falando sobre gestão de tráfego, por exemplo. Aqui eu sei que está falando com gestão de tráfego, beleza. Todos esses vídeos aqui estão relacionados à gestão de tráfego. Olhando aqui nessa coluna de visualização de vídeo, eu consigo saber quantas pessoas já viram cada um desses. Ó. Então, esse aqui, eu sei que foram 1.515 pessoas viram esse vídeo. Esse aqui, 863. Esse 1.768. Então, eu consigo já saber quantas pessoas viram cada vídeo desse. Vou clicar aqui em confirmar. Aqui nesse segundo campo, eu preciso dizer para o Facebook qual período eu quero pegar esse público. Por padrão, ele vem preenchido 365 dias. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter um histórico aí de pessoas que viram esse vídeo aqui nos últimos 365 dias. Quando completar esse dia, a cada dia ele vai eliminando ali aquele grupo que passou dessa quantidade aqui de tempo. Eu vou botar aqui 120 dias, e aqui mais uma vez, a gente precisa definir o nome, e da mesma forma, é super importante que a gente defina um nome que vai fazer sentido na hora de fazer a análise. Aqui eu vou botar Viu vídeo de tráfego 95%. Vou clicar aqui para criar o público. O Facebook ele informa que vai demorar pelo menos 30 minutos para criar esse público. Vou clicar aqui em concluir. Já está configurado aqui o público no nosso conjunto de anúncios. Outra coisa que a gente precisa configurar é a localização. Onde a gente quer que esse anúncio apareça. Eu vou clicar aqui em editar. Vou fechar aqui. Vou clicar aqui no xizinho onde está escrito Brasil. E eu quero que esse vídeo apareça só no Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui está no estado do Rio de Janeiro. Eu já disse para o Facebook onde eu quero que esse vídeo apareça, onde vincule essa campanha. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui, ó, uma simulação, vou botar Rio de Janeiro, a cidade. Eu já coloquei a cidade do Rio de Janeiro e aqui eu consigo definir o raio. Então, eu disse que eu quero que ele veicule no Rio de Janeiro num raio de 80 quilômetros. Então, aqui você pode botar um endereço específico, poderia botar o endereço do seu consultório e delimitar ali um raio de atuação. Quando a gente bota endereço, aqui onde está no mínimo 17 e máximo 80, o endereço, quando a gente coloca, ele fica um mínimo de 1 quilômetro. Então, se você botar o endereço do seu consultório, pode botar um raio ali de 1 quilômetro, de 5 quilômetros. É possível configurar aqui. Quando a gente vai descendo aqui, tem a opção de configurar a idade. Qual é a faixa etária desse público que você quer mostrar os anúncios? Por padrão, ele vem de 18 a 65 mais. A gente pode configurar aqui, vou botar de 27 a 64. Então, olhando aqui na estimativa de resultado, a gente pode ver que mudou. Isso é porque a gente definiu que a gente só quer mostrar para pessoas que viram pelo menos 95% de um de nossos vídeos de tráfego. Então, esse público é um público que está bastante limitado. Essa estimativa diária aqui está de menos de 10 pessoas. Esse público é um público que eu não usaria para essa campanha. O que eu faria? É o que o Henrique comentou. Como eu já tenho um público aqui agora, que eu sei que é um público bom, o que eu faço aqui? Ó, eu clico aqui e peço para o Facebook criar um público semelhante a ele. Eu sei que essas pessoas viram 95% de algum vídeo. Então, são pessoas que têm interesse nesse assunto que eu vou estar divulgando. Aí eu quero que o Facebook crie um público semelhante a ele. Então, ele já está aqui, ó, o nome do público que eu quero usar como fonte. E aqui eu vou limitar quantos por cento da população eu quero pegar que são parecidos com essa fonte que eu indiquei. Eu disse aqui que eu quero 2% da população.
Aqui eu vou dizer que é no Brasil e vou clicar aqui em criar. Agora olha o tamanho estimado aqui de pessoas, 3 milhões e 100. Como esse público não está pronto ainda, ele não vai mudar essa estimativa. E quando a gente está falando de um público semelhante, a plataforma ela não consegue ainda, não tem inteligência suficiente para nos passar essa estimativa. Esse número não vai mudar agora, mas a gente sabe que agora está um número muito maior de pessoas. Então, voltando aqui para a configuração do público, a gente já delimitou aqui a faixa etária. Tem a opção de escolher o gênero também, pode ser para todos, para homens ou mulheres. Eu vou deixar todos aqui. E tem essa etapa aqui, que é uma etapa também que é muito importante, é onde a gente vai dizer para a plataforma que eu quero essas pessoas aqui do público que eu indiquei, dessa região aqui que eu indiquei, nessa faixa etária, mas aqui eu posso filtrar mais ainda e botar interesses que essas pessoas têm. E eu quero que seja um público que tenha interesse em marketing digital. Então, eu disse para o Facebook que, além da pessoa pertencer a essa população, ela precisa ter interesse em marketing digital. Eu já selecionei aqui, quando eu clico em sugestões, o Facebook me dá aqui umas sugestões onde eu posso estar incluindo também esses interesses. Eu vou botar aqui empreendedorismo, Instagram e Google. Então, eu quero que as pessoas pertençam a essa população, esteja dentro desses critérios e tenham interesse nesses assuntos que eu selecionei aqui. Então, isso vai deixando, é aquilo que a gente falou, né? De deixar o público mais específico e mais, digamos assim, perto possível das pessoas que tu queres atingir com o teu marketing, né? E eu acho que aqui é até uma dica interessante, né? De observar a maioria dos teus pacientes, o qual tu quer, digamos assim, atingir pessoas parecidas com esses pacientes e ver quais os interesses dessas pessoas. Por exemplo, se elas frequentam um determinado shopping na cidade, se elas gostam de determinada marca de roupa, se elas usam um determinado produto, ou se elas têm um hobby de determinada coisa, por exemplo, gostam de jogar tênis, ou gostam de jogar vôlei, por exemplo, todas são coisas que tu consegues configurar como interesses aqui, que tu sabe que dentro daquela região, dentro daquele público semelhante, por exemplo, vai escolher ainda pessoas que gostam de jogar vôlei, que gostam de jogar tênis e etc. Isso, exatamente. É super importante você entender bem do seu público que, como eu falei na etapa de campanha, tudo isso ele te ajuda a gastar de forma mais assertiva. Aquele orçamento que a gente definiu aqui em cima, ele vai ser distribuído de maneira muito mais assertiva se você definir bem o seu público. Dentro do conjunto de anúncios ainda, depois que a gente definiu o orçamento, a gente já selecionou aqui um público que a gente quer mostrar, tem uma etapa onde a gente vai dizer para a plataforma onde a gente quer que esse anúncio apareça, que é nessa etapa aqui de posicionamento. Por padrão, ele vem selecionado esse aqui, posicionamento automático, inclusive está escrito aqui que é o recomendado, mas você clicando aqui em posicionamento manual, existe a opção de você escolher onde quer que esse anúncio apareça. O que eu aconselho sempre as pessoas a fazerem é, no início, deixa no automático, faz uma análise da campanha e vê onde funciona melhor. Depois que você souber onde funciona melhor para você, você vai conseguir aqui escolher de forma manual onde você quer que apareça. Aí, por exemplo, tem a plataforma do Facebook, do Instagram, tem a Audience Network e o Messenger. Vou desmarcar a Audience Network, desmarcar Messenger e vou deixar só Facebook e Instagram aqui. Dentro do conjunto de anúncio, a gente já configurou tudo que a gente deveria configurar para que a campanha fique bem assertiva. E a próxima etapa é a etapa do anúncio. Então, só para adiantar, nessa etapa do anúncio, onde a gente vai falar do criativo, ou seja, da mídia que a gente vai utilizar para gerar esses anúncios. Relembrando, no primeiro episódio a gente falou sobre o objetivo da campanha, agora a gente está falando sobre público, sobre orçamento, sobre posicionamento do anúncio, e por último a gente vai estar falando sobre o anúncio em si. Então, o que é importante, assim, digamos assim, importantíssimo de saber quando tu vai criar um novo anúncio? E isso tu vai saber no episódio 3.